Fala moçada, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós falaremos sobre termoquímica. Calor, a energia das transformações. Bom, se você não me conhece, meu nome é Ismael Carneiro, eu sou professor de Química e esse é o canal Federais da Química. Inscreva-se no canal, ative o sininho para que você receba as notificações dos vídeos novos. E lembre-se sempre, Química não se decora, Química se compreende, tudo bem? Bom, então vamos iniciar aqui falando sobre reações endotérmicas e reações exotérmicas. Vamos tentar deixar claro a diferença entre as duas e as consequências para o meio externo aonde elas estão acontecendo. Vamos lá. Bom, as reações exotérmicas, o nome diz exo, ela quer dizer para fora e térmico quer dizer calor. Então, calor para fora é um tipo de reação, e reação é uma transformação da matéria, que vai produzir calor ou vai liberar. Eu uso sempre as duas palavras juntas, liberar e produzir, tá? Mas existem algumas reações, algumas transformações que eles, em vez de produzir, em vez de liberar, em vez de colocar para fora o calor, que é a energia, eles vão colocar para dentro, eles vão absorver. E aí nós temos as reações endotérmicas. Então a palavra endo significa dentro, térmico calor, calor para dentro. Então nós temos dois tipos de reações. Reações que colocam calor para fora e reações que colocam calor para dentro. Exotérmicas e endotérmicas. Mas vamos entender o que acontece se você estiver monitorando uma reação utilizando um termômetro, ou seja, monitorando a temperatura do meio. Bom, vamos imaginar que eu tenho aqui uma reação acontecendo dentro de um becker e o termômetro está lá para poder monitorar o que vai acontecer com a temperatura. Quando a reação começa, essa reação começa a liberar calor, a produzir calor. Não tinha calor aqui, você colocou dois reagentes, por exemplo, na mesma temperatura. Vamos supor que essa temperatura fosse de 25 graus Celsius. Então a temperatura inicial dos reagentes é 25. Tinha dois reagentes em cima da bancada, eles estavam em equilíbrio térmico, todos dois a 25 graus Celsius, cada um no seu cantinho. E aí você pegou esses dois reagentes e colocou dentro do becker. Na hora que eles entram em contato, eles começam a reação, a transformação da matéria começa a ocorrer. E nesse exato momento, a temperatura do termômetro começa a aumentar. Vamos supor que a temperatura do termômetro ele vá para 40 graus Celsius. Ocorreu aqui um aumento de 15 graus Celsius, tá? Então essa reação é uma reação que produz calor. Então esse calor, essa energia, ela saiu de dentro das substâncias e fez com que a temperatura aumentasse. Então aqui, quem provocou o aumento de temperatura foi uma transformação química. Aqui o becker foi para 40 graus Celsius não é porque no meio externo um objeto quente passou calor para ele, não. Esse problema é de física. Aqui na química nós estamos estudando o agente que está fazendo a temperatura mudar, que é uma reação, uma transformação da matéria. Então toda a energia que provocou o aumento de temperatura, que é o calor, veio dessa transformação. Ela produziu, ela fez aparecer, ela colocou para fora. Para fora o quê? A substância colocou energia dela para fora, parte da sua energia. E essa energia sai na forma de calor. E aí essa energia que foi colocada para fora das substâncias encostou aqui no meu termômetro e fez com que a temperatura fosse de 25 para 40 graus Celsius. Então, aumentou. Isso é uma reação exotérmica. Então, a gente vai dizer que toda reação exotérmica, ela produz, eu gosto muito da palavra produz, então ela produz, mas tem gente que gosta de usar a palavra libera, pode também. Produz ou libera calor. Calor é uma energia que a gente chama energia radiante, que ela aparece quando tem uma diferença de temperatura. Aqui na química, esse calor ele apareceu porque os reagentes eles tiraram energia de dentro deles e colocaram para fora. E essa energia, na hora que ela saiu, saiu na forma de calor. Tudo bem? Então significa dizer aqui, ó, que nós temos reagentes virando produtos e esses produtos, quando eles aparecem junto do calor, tá?
Então, eu vou colocar o calor aqui depois da seta, reagente antes da seta, a seta mostrando que vai haver uma transformação, os produtos formados e o calor que apareceu, que ele não estava ali. Tá? Então, da onde veio os produtos? Dos reagentes. Da onde veio o calor? Dos reagentes. Então, os reagentes produziram produtos e o calor. Então, nós temos aqui a reação exotérmica. A sua consequência é elevar a temperatura. Então, a temperatura, ela se eleva, tá? Se você colocar a mão aqui por baixo, segurar esse becker, como o becker ele é de vidro, ele permite troca de calor, ou seja, a energia na forma de calor que está aqui dentro, ele vai passar para sua mão. Então, se você colocar a mão, segurar esse becker, você vai sentir que ele está quente, tá? Houve uma produção de calor ali. Agora, já para o outro lado, nós temos algumas reações que é em menos quantidade quando comparado com as exotérmicas, que são as chamadas endotérmicas. Então, esse tipo de reação, quando ele acontece, ele faz consumir o calor. Então, ele pega o calor que está em volta, né, do ambiente e armazena dentro das substâncias. Então, aqui eu tenho, por exemplo, de novo a mesma situação. Vamos supor que eu peguei dois reagentes que estavam na mesma temperatura. Vamos colocar a temperatura inicial de 25 graus Celsius, tá? Para não dizer que a diferença de temperaturas está na diferença dos reagentes ali. Às vezes misturou um a 25, um a 10 graus Celsius e por isso provocou a diferença de temperatura. Não, nós estamos adicionando reagentes na mesma temperatura, para que toda mudança de temperatura seja, então, apontada para a reação, ou seja, a reação será o causador dessa mudança de temperatura. E aí a gente coloca aqueles dois reagentes que estavam na mesma temperatura juntos dentro do becker. Entrou em contato, começa a transformação da matéria, que é uma reação química. Na hora que essa reação começa a acontecer, ela começa a absorver, a consumir o calor. Tá? Então, esse tipo de reação, que é a reação endotérmica, eu gosto de dizer que ela consome, tá? Então, ela consome. Tem gente que gosta da palavra absorve, não tem problema. Ela vai absorver calor. Consumir e absorver calor. Então, ela vai consumir e absorver calor, tá? Eu gosto da palavra consome, por quê? Porque ela ajuda bastante. Muita gente em química, em termoquímica, começa a confundir uma reação que é endotérmica, que absorve calor, eles vão achar que já que ela vai absorver calor, ela vai esquentar o meio. Então, é um grave erro. Por isso que eu gosto mais da palavra consome para as endotérmicas e produz para as azeso. Porque na palavra consome já tem aqui, ó, consumir, né? Já tem aqui a palavra sumir, né? Então, consome, some. Então, se vai consumir o calor vai sumir. Ele vai desaparecer dali. Se você retirou calor, porque ele foi consumido, ele sumiu, a ausência de calor é um frio, é uma queda na temperatura. Então, quando essa reação ela consumir a energia, o que vai acontecer? A temperatura vai cair. Vamos supor aqui que ela cai também em 15 graus. Então, a temperatura final é de 10 graus Celsius, tá? Então, aqui nós tivemos aqui, ó, uma variação de temperatura de final 10 menos inicial 25, então 10 menos 25, isso me dá menos 15 graus Celsius, tá? Então quem provocou isso foi uma reação endotérmica. Só para a gente completar aqui, nesse caso aqui, o meu ΔT, a variação de temperatura, é a temperatura final, que é 40, menos a inicial, que é 25. Então aqui dá mais 15, né? Por isso que se eleva. Já na endotérmica, a temperatura não, ela cai. Tá? Então ela diminui. Por quê? Porque consumiu o calor dali. Tá? Então por isso que eu vou enfatizar que vocês utilizem a palavra consumir. Tá? Mas se quiser utilizar absorver, tranquilo. Só não pode se confundir na hora do vestibular ou na hora de uma prova qualquer. Beleza? Então nesse caso, nós temos aqui reagentes virando produtos. Porque ocorreu uma reação ou transformação da matéria. Uma coisa virou outra coisa. Só que nesse processo de uma coisa virar outra coisa, energia foi consumida. A energia sempre estará atrelada nas transformações da matéria. Ou ela é produzida ou ela é consumida. Só tem essas duas opções, tá? Nunca vai ter um caso onde não vai envolver energia nas transformações da matéria. O que pode acontecer é que envolve pouca.
de modo que a percepção, sem uso de equipamento, né, pelo tato, por exemplo, ela seja desprezível. Então, por exemplo, você vai fazer uma reação que esquenta muito pouquinho, às vezes, pelo seu tato, você não vai perceber, mas com certeza houve ali uma liberação ou até uma absorção, dependendo da reação. E você não conseguiu ali perceber nem o aumento e nem a queda da temperatura, mas o termômetro ali acusaria, beleza? Então aqui eu tenho a reação endotérmica, reagente virando produto. Como houve consumo do calor, então quem é consumido, reagente ou produto? Os reagentes. Reagentes são consumidos e produtos são produzidos. Reagentes desaparecem, produtos aparecem. Então eu vou colocar o calor aqui, ó, desse lado da seta da equação química. Então fica mais calor, tá? Reagente mais o calor foram consumidos e surgiu, apareceu, foi produzido os produtos. Tranquilo? Então aqui nós estamos falando sobre reações endotérmicas e exotérmicas, são os dois caminhos. Ocorreu transformação química, é um ou é outro. Só para a gente finalizar, eu coloquei aqui um exemplo de uma reação endotérmica, que é as reações clássicas de combustão. Eu tenho aqui o metano, ele vai entrar em combustão, então ele vai reagir com um agente oxidante, que é o oxigênio, e vai produzir CO2 e água, tá? A combustão completa do gás metano, tá? Beleza. Agora, como a gente está falando sobre um processo termoquímico, a gente quer aqui nesse momento enfatizar a energia presente nas transformações, eu vou ter aqui que colocar uma informação a mais. Então, esses troços viraram esses negócios. E na hora que isso aconteceu, apareceu também o calor, tá? Então, eu vou colocar o calor no lado dos produtos, ou seja, o calor está entrando aqui depois da seta. Então, com essa informação, qualquer pessoa vai entender o seguinte, ó, esses trem aqui viraram esses troços e, ó, envolveu o calor. Como o calor está junto com esses troços, ele foi produzido. Então, essa reação aí é exotérmica. Tudo bem que escrever calor aqui não vai me dizer quanto de calor foi liberado, nós vamos falar isso mais adiante. Mas já dá a informação que a reação é exotérmica, libera, produz calor. Se você fizer essa reação e estiver perto, você vai perceber que aumentou a temperatura, está quente, vai perceber uma quentura. Agora, já para o outro lado, na endotérmica, por exemplo, aqui eu tenho a hematita, o processo aqui de produção do ferro, né? Você põe a hematita dentro de um alto forno, onde ele é enriquecido com carvão. E aí, o que acontece? Essa temperatura é aumentada, e aí nós temos a produção do ferro puro. Mas o que eu quero focar aqui não é na reação em si, nos produtos e nos reagentes. Esses trem aqui viraram aqueles troços de lá. Só que na hora que os trem viraram os troços, houve energia envolvida. Foi produzido ou foi consumido? É endotérmico ou exotérmico? Bom, nesse caso aqui, o calor será consumido. Será um processo endotérmico. Então eu vou colocar aqui o calor no lado dos reagentes, tá? Então esses trem com o calor foram consumidos, então eles vão desaparecer para subir aqueles troços de lá. Então vai surgir aqueles troços de lá, eles vão aparecer. Beleza? Deu para entender a diferença de uma reação exotérmica para uma reação endotérmica? Então, na transformação, vai acontecer uma produção de calor ou um consumo de calor. Tudo bem? Se produzir, vai esquentar o meio externo. Se consumir, vai esfriar o meio externo. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.